Olá, queridos irmãos e irmãs. A submissão da mulher ao marido, aquela que fala lá na Bíblia, ainda vale para os dias de hoje? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender o que é a submissão que fala na Bíblia e o que não é essa submissão, que as pessoas confundem e acham que é submissão. O estudo de hoje está imperdível. Vamos comigo lá para minha lousa de explicações para aprender com mais detalhes sobre esse tema. Vamos lá? Menos concordo na Bíblia sobre a submissão da mulher ao marido. Na minha opinião, isso não é um mandamento que vale para os dias de hoje. As coisas mudaram muito, a mulher conquistou seu espaço, a relação de casamento é de igualdade. O que você me diz sobre submissão da mulher no casamento ainda vale para hoje em dia? Muito obrigado, querida irmã, pela sua excelente dúvida. E você também que está me assistindo agora, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta, que ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Vamos começar então analisando um texto da Bíblia que fala a respeito da submissão. Efésios capítulo 5, verso 22, que diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Queridos irmãos, é importante observar que sim, a submissão ela é bíblica e ela ainda vale para os dias de hoje, mas tem um porém. As pessoas hoje em dia não têm compreendido o que é a submissão bíblica. Ok? Por isso, no estudo de hoje, eu vou te trazer um aprofundamento que você provavelmente não viu em nenhum outro estudo. E eu quero começar dizendo o seguinte: a orientação do Senhor Jesus a respeito da mulher ser submissa ao marido está registrada em diversos versículos da Bíblia, como por exemplo em 1 Pedro 3:1, 1 Pedro 3:5, Colossenses 3:18, Efésios 5:24 e esse que nós lemos anteriormente, Efésios 5:22. Então nós vamos a partir de agora fazer um estudo, primeiramente, da palavra submissão. Você vai entender o que ela significa lá no grego. Depois eu vou explicar a submissão dentro dos textos, explicando um pouquinho de contexto para você. E por fim eu vou explicar o que não é submissão, o que as pessoas confundem achando que é submissão. Então, antes de comentar qualquer coisa, assista até o final para que você tenha compreensão plena de todo esse termo dentro do ensino correto da Bíblia, tá bom? Mas antes eu queria fazer um pedido para você. Inscreva-se agora no nosso canal, aproveite essa oportunidade, receba os nossos estudos que eu publico todos os dias de segunda a sexta às 15 horas. É só se inscrever gratuitamente, marcar as notificações para que você seja avisado, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar falando um pouquinho da palavra. A palavra submissão lá no grego, ela é a palavra hipotasso, ok? E ela é formada por duas palavras diferentes. A primeira é hipo, que significa sob. E a segunda, tasso, que significa colocar em ordem, organizar. Então, como que fica essa expressão, completa aqui dentro lá do original grego? A expressão significa algo como estar sob a liderança de alguém que organiza, de um líder. Então, observe que inicialmente nós temos nessa palavra hipotasso a ideia de alguém que está sob uma liderança, colaborando com esse líder, ajudando a organizar e a concluir um trabalho, uma missão. Essa é a ideia da palavra hipotasso lá no grego. Olha só, o termo não sugere uma relação de obediência cega e à força. Eu mando e você obedece. Não é essa a ideia. Mas o termo traz a ideia de boa vontade, de voluntariamente realizar uma missão e colaborar para um bem comum. Então nós observamos aqui já no conceito da palavra no grego que aquela ideia que as pessoas têm de submissão, ser ali um manda e outro obedece, ela não se sustenta dentro do conceito bíblico. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho dos contextos dos textos que trabalham sobre a submissão da esposa. Eu vou explicar alguns termos que são muito importantes e que passam despercebidos da maioria dos estudantes. Observe primeiro aqui o texto de Efésios 5:22, que nós lemos lá no primeiro texto, lá no comecinho do estudo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Nós já entendemos esse termo submissas, estar sob a liderança, colaborar para um bem comum de forma voluntária. Mas observe esse finalzinho que é muito importante.
como ao Senhor. A palavra como traz a ideia de fazer uma comparação, de apresentar um padrão para que você possa seguir. Então observe o seguinte, as mulheres então têm como padrão uma submissão que elas já têm a Deus. O mesmo padrão de submissão a Deus é aplicado então dentro do lar para com o seu esposo. E aí nós temos umas perguntas a responder a nós mesmos. Porventura seria algo ruim estarmos submissos a Cristo? Evidentemente que não. Nós não nos sentimos protegidos nele, não sentimos prazer em fazer a sua boa e perfeita vontade, em cooperar com a sua missão, a missão que Cristo deu para a gente realizar? Queridos irmãos, é uma alegria servir a Deus, ser submisso ao Senhor Jesus, entregar o nosso coração a Ele. E esse é o padrão, então, que a Bíblia coloca para que a mulher aplique para com o seu esposo. Olha só que interessante. Servir a Cristo não é uma das melhores satisfações que temos na vida? Não é uma bênção, ainda que possa haver tribulações envolvidas? Queridos irmãos, nós passamos por lutas na vida e queremos nos manter submissos a Cristo, à sua vontade, aos desejos do Senhor. E a esposa também, então, tem este padrão para seguir. Ainda que o casamento tenha lutas, ela se mantém dentro desse propósito, dentro do propósito de submissão ao seu esposo. Mas, queridos, tem uma parte aqui que ninguém fala, ou pouca gente menciona. A submissão bíblica também tem a parte do marido. Nós não podemos pegar um texto sobre submissão sem pegar o contexto mais amplo onde explica a parte do marido. A esposa não vai conseguir ser submissa quando o marido não faz a parte dele. Se o marido não faz a parte dele, ele dificulta em muito que a esposa seja, então, submissa. Ele atrapalha a obediência da esposa a Deus. Então, observe o texto aqui. Efésios 5:25 agora. No mesmo contexto, falando para os maridos, maridos, amai vossa mulher. E o meu destaque aqui é novamente a palavra de comparação que o apóstolo utiliza aqui, como mostrando um padrão. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Queridos irmãos, observe que o padrão para que o marido colabore com a submissão da sua esposa é o seguinte: marido, você deve apresentar à sua esposa no dia a dia um amor que segue o padrão do amor de Cristo pela igreja, ou seja, um amor sacrificial, um amor capaz de entregar a sua vida pela sua esposa, um amor capaz de trazer ao coração do homem um desejo de fazer todo o bem, dar toda a alegria, toda a bênção para a sua esposa. Este é o padrão que o apóstolo apresenta, então, para o marido, como Cristo amou a igreja. Então, marido, você tem um grande papel para que a sua esposa se sinta confiante em ser submissa à sua liderança dentro do casamento. Mas não é só isso. Colossenses 3, 18 e 19, e eu vou me fixar mais no verso 19 agora, diz o seguinte: observe que primeiro ele fala para a esposa, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. E aí ele fala para os maridos: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Queridos irmãos, observe o seguinte: o apóstolo diz para os maridos, sem amargura no tratamento para com sua esposa. Não seja um homem amargo, não seja um marido que torna o casamento algo amargo. O casamento deve ser doce como mel, deve ser bênção, deve ser gostoso como aquele sabor docinho. E aí nós pensamos o seguinte: qual esposa não se sentirá amavelmente impelida a ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Esse é o segredo da submissão bem-sucedida e do casamento que é abençoado. A submissão da esposa, ela não é uma atividade unilateral, ou seja, que ela realiza sozinha. A submissão, ela é acompanhada da parte do marido. Quando o marido não faz a parte dele, vai trazer problema dentro do casamento. Se a esposa também não fazer a parte dela, vai trazer problema dentro do casamento. Então observe que as orientações bíblicas são em parceria. Este é o segredo de um casamento fortalecido e abençoado. E para a gente caminhar aqui para o fechamento, e essa é uma parte muito importante, não sai ainda do vídeo,
o que não é a submissão bíblica. O que as pessoas acham que é submissão bíblica e não é. Eu vou te explicar a partir de agora, mas antes um recadinho rápido para você. Olha só, turmas abertas, vem estudar a Bíblia comigo de Gênesis e Apocalipse. Informações aqui nos comentários deste vídeo. Olha só que interessante. Submissão bíblica não é inferioridade. Gênesis capítulo 2, 28 diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Queridos irmãos, quando nós vemos a criação da mulher, ela não foi feita nem melhor e nem pior, mas ela foi feita igual ao homem, igual no sentido de ter a mesma igualdade diante de Deus. Ela tem um papel diferente, mas ela não é inferior e nem superior. Observe bem as palavras auxiliadora, que traz a ideia do seu papel. Ela tem o papel dela dentro da criação de Deus. E observe aqui o trecho, seja idônea. A mulher é totalmente capaz, totalmente inteligente, dotada de toda a sabedoria de Deus para realizar esta obra que Deus a colocou no mundo para fazer. Então, submissão bíblica não é inferioridade. Homens que tratam mulheres com inferioridade estão pecando diante de Deus. Homens que fazem isso, maridos que fazem isso, estão totalmente em pecado diante de Deus. Tratar a esposa com inferioridade é pecar contra o Senhor. Mas não é só isso. Submissão bíblica não é aceitar violência. Observe o texto que nós já lemos, Colossenses 3,19. Não a trateis com amargura. Queridos irmãos e irmãs, principalmente irmãs, não aceitem violência dentro do casamento, porque isso não é submissão bíblica. O homem não tem um aval diante de Deus para tratar a mulher com amargura. Ele não pode ter atitudes amargas. Inclusive, violência física e violência psicológica são crime. E a mulher tem o direito, inclusive, de registrar um boletim e até terminar um casamento, se isso for levado à frente. Então, submissão bíblica nunca é aceitar violência dentro do lar. Não é este o padrão que Deus deixou, nem para o homem e nem para a esposa. Submissão bíblica também não é anular a sua vida. Observe bem aqui o texto de Provérbios 31, versos 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Depois eu convido você a ler lá no capítulo 31 de Provérbios a respeito da mulher virtuosa. O que nós vemos ali? Uma mulher que não anula a sua vida, no sentido de achar que a submissão é como se você tivesse que se trancar dentro de uma casa e não fazer mais nada na sua vida e ficar somente ali obedecendo às ordens do esposo. Não é essa a submissão bíblica. A mulher virtuosa, ela realiza seus trabalhos, ela cuida dos afazeres, ela faz tudo aquilo que ela acha que tem que fazer para a edificação do seu lar. E ela não anula a sua própria história. Pelo contrário, ela é uma mulher que soma com o marido, que soma com os filhos, que faz com que o seu lar seja grande, abençoado. E aí, nós observamos aqui nesse trecho que eu coloquei, o marido a louvando, no sentido aqui de a honrando. O marido a honra, os filhos a honra, ela é um exemplo, um modelo de bênção para o seu lar. Então, submissão não é anular também a sua vida. Queridos irmãos, espero que tenham gostado desse estudo. Se você ficou ainda com alguma dúvida sobre esse termo, coloque aqui nos comentários do nosso vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e vou deixar mais alguns vídeos aqui para você assistir no finalzinho. Cresça no conhecimento do Senhor. Esse é o nosso grande objetivo de vida aqui com os nossos estudos. Amém? Fica com Jesus. Até o próximo estudo.